É um prazer imenso nós estarmos aqui para fazermos a devocional segundo as leituras bíblicas, que durante esse bimestre nós estamos analisando a ética da liberdade. E especialmente neste dia de hoje é o assunto do libertos da lei moral. Se nós estamos vivendo a era da graça, não estamos escravizados à lei, mas a lei da liberdade em Cristo Jesus. Só que a liberdade em Cristo Jesus não despreza as normas, tanto da lei mosaica quanto da lei civil, a lei comum. Então, nós não somos como aqueles que vivem uma liberdade sem limites. Liberdade sem limites é profundamente escravizadora. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, gostaria que você fizesse isso junto comigo, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, versículos de 6 a 14, que é uma leitura pequena e muito bonita, fala sobre a experiência de Abraão. E diz assim a palavra de Deus: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, quando diz: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que Abraão, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito, com E maiúsculo, prometido. Ora, libertos da lei moral, para vivermos a lei da liberdade em Cristo Jesus. É a essência desta ética da liberdade. É tão simples dizer que o meu direito termina onde o seu começa. E você também tem a mesma convicção, que o seu direito termina onde o meu começa. Então, a ética da liberdade é exatamente saber observar limites. Na convivência, eu tenho o direito de falar o que eu quero, mas você tem direito de ouvir o que você quer ouvir. Então, quando nós lidamos com esse assunto da salvação pela graça mediante a fé e a justificação que procede da fé em Deus, isto é tão importante, porque aquele que é justificado pela fé em Cristo, este viverá uma vida feliz do lado de cada eternidade e uma vida bem-aventurada por toda a eternidade. Eu gostaria só de levantar alguns versículos aqui para sublinhá-los à sua consciência e ao seu coração. Primeiro, a ideia de que Abraão, porque ele creu em Deus, ele foi justificado, foi-lhe imputado por justiça. Quando foi o momento que Abraão creu em Deus, e creu inclusive na ressurreição? Foi aquele momento marcante em que ele sobe o Monte Moriá com o seu filho adolescente Isaque, e o filho caminha com ele e diz: papai, aqui eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão sabia o que ele ia fazer. Deus eterno tinha pedido que ele oferecesse sobre o altar o seu filho, o seu único filho. Eu imagino o quanto doeu no coração de Abraão, mas ele deu a única resposta que ele podia dar: meu filho, no Monte Moriá,
o Senhor, o Deus eterno, proverá para si o cordeiro. Subiram ambos em silêncio. Chega o momento em que Abraão dispõe a lenha, prepara e amarra os braços do seu próprio filho, as pernas, e deita-o no altar do sacrifício. Levanta o cutelo, aquela espada pontiaguda, e quando ele faz isto, o anjo de Deus clama: Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o rapaz. Agora sei que temes a Deus. Ele foi levado ao limite, por isso ele é o herói da fé. E o texto de Gênesis 22 diz que Abraão, naquele momento de tremenda emoção, ele olha do lado e vê um cordeiro preso pelos chifres entre as ramagens. E ele toma aquele cordeiro, desamarra o seu filho, liberta o seu filho primogênito com Sara e traz o cordeiro e oferece no lugar do seu filho. Quando Jesus Cristo se aproximou de João Batista, sabe o que João Batista falou? Ele apontou para Jesus, o Messias, e diz: Agnus Dei que tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que substituiu o filho de Abraão, o Isaque. É o mesmo Cordeiro que substituiu a mim, a você e aos nossos filhos. É o sangue de Jesus que nos liberta da lei moral e nos coloca debaixo da lei da graça em Cristo Jesus. É um pensamento singelo que deve ajudar você e a todos nós durante esse dia. Coloque o seu Isaque, aquilo que é mais precioso para você, nas mãos de Deus, porque Jeová Jiré, Deus proverá para você, Deus proverá para mim. Que Deus muito o abençoe. Na ética da liberdade, na prática desta ética, é que nós vamos encontrar um relacionamento saudável entre irmãos da igreja. Que Deus nos ensine, assim crendo, assim viver. Pois Jesus disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Eu gostaria de orar com você. Deus eterno e Pai celestial, louvado seja o teu santo nome, porque Jesus Cristo, o Cordeiro, foi imolado em nosso lugar. E o sangue de Jesus nos liberta, nos purifica de todos os nossos pecados e traz bênçãos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Em nome de Jesus, abençoa esta família. Amém e amém, Senhor.